E foi só eu ligar a câmera que começou a passar um monte de carro, moto. Em relação a isso, eu não tenho o que eu posso fazer, mas eu acho que esse fundinho aqui tá melhor. Eu até coloquei umas florzinhas. Oh, umas florzinhas. Ai, que bonitinho. Meu Deus do céu, eu tô destruindo as flores da minha avó. Olá, minhas flores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero deixar dois avisos pra vocês. Primeiro, o que eu vou mostrar aqui pra vocês, o que eu fiz, eu deixei de fazer pra emagrecer esses 50 quilos, foram coisas que funcionaram comigo, funcionaram pra mim. Eu não estou instigando ninguém a fazer as mesmas coisas, inclusive eu não recomendo, tá bom? Segundo, mesmo que eu tenha emagrecido 50 quilos, eu ainda sou gordinha, não sei se dá pra vocês perceberem. Eu tenho só 1,53 m, então eu ainda tenho um longo caminho de emagrecimento pela frente. E é por isso que eu criei o canal, para poder compartilhar com vocês a minha experiência nessa trajetória. Pra quem não me conhece, eu me chamo Lini Freitas, eu tenho 26 anos. E pro final de 2017, pro início de 2018, eu cheguei a pesar mais de 120 quilos. Eu não posso dizer com exatidão qual foi o meu peso máximo, porque quando eu cheguei no 120, eu não tive mais autoestima para encarar os números da balança, então eu fiquei, olha, muitos e muitos meses sem me pesar por falta de coragem mesmo. Mas para a questão assim de ter foto que comprove, eu cheguei no 120,3. Falando um pouco sobre mim, de forma bem resumida, assim, eu era uma criança gordinha, assim, cheinha, eu não era gorda de fato, eu só era cheinha. Mas na adolescência eu fiquei gorda, já cheguei aí na obesidade grau 1. Quando eu cheguei na fase adulta, aí já não teve mais jeito, né? Eu cheguei mesmo na obesidade grau 2, depois eu cheguei na grau 3 e foi muito difícil reverter isso, porque assim, quando eu era adolescente, eu não tinha autoestima. Na verdade, ninguém falava sobre essas coisas de desenvolvimento pessoal, de autoestima, amor próprio. O que tinha era muita cobrança pra cima da gente. Então, eu me sentia, assim, muito inferior às minhas amigas só por elas serem magras e eu não. Eu ficava triste por causa dessas coisas. Eu, obviamente, comia muito mais do que elas. Aí eu lembro que depois eu comia porque eu ficava triste por causa disso. E depois eu comia porque eu tava triste. Então aí se iniciou hábitos ruins de comer compulsivamente, estando triste ou feliz, irritada. Não importava a situação, tudo, eu procurava comida, seja como recompensa ou punição. Eu entrei no mundinho das dietas, eu acho que com 15 anos, e isso me resultou numa gastrite. Tipo, eu conseguia manter meu organismo estabilizado, eu nem engordava muito, nem emagrecia muito, mas depois que eu entrei nessa fase de fazer dieta, era aquelas dietas malucas que não dão em nada, a gente sabe disso, mas no tempo eu não sabia, eu acabei engordando muito mais. Em 2015 para 2016, eu entrei numa vibe de tomar laxante, porque na minha cabeça infantil isso me emagrecia, mas a gente sabe que não. Isso, algum tempo depois, me resultou num problema de intestino. Não foi só isso, né, gente? Eu desenvolvi compulsão alimentar e transtorno de ansiedade. Só que isso não acontece da noite pro dia. Pelo menos comigo não foi assim. Eu não posso falar em relação à experiência de outras pessoas, né? Aos poucos eu fui me tornando uma pessoa extremamente compulsiva, e aqui eu entendo a compulsão alimentar como você comer sem controle. Não é compulsão por doce, não é compulsão por salgado. Você simplesmente não tem controle daquilo que você come. O transtorno de ansiedade veio na sequência, também foi de forma lenta, eu não percebi. Até eu ter problemas de sair de casa e não conseguir, eu passar mal, tipo na faculdade, ter que me trancar no banheiro. E pouco tempo depois veio a depressão, depois ela piorou porque eu desenvolvi uma pequena tendência suicida. Foi uma fase muito difícil. Só que eu achava que eu não precisava tratar isso, que era frescura, que eu não tinha que ligar, que tava tudo bem, empoderamento feminino, ame seu corpo do jeito que ele é. E eu fazia várias postagens no Facebook, que eu lembro, eu postava vídeo dançando, ganhava um monte de like, um monte de comentário, mas eu mostrava uma imagem minha que era falsa. Eu não tava feliz com o meu corpo, eu não tava feliz com a questão psicológica, mas os comentários que eu recebia, a atenção que eu recebia, era meio que um remedinho, sabe? O metiolate, quando você machuca, aquilo não vai curar de fato, mas ajuda a criar um cascão mais rápido. Só que quando você tomba, vai sangrar de novo. E eu tinha feridas emocionais que estavam sempre sangrando e eu descontava tudo na comida.
Como eu já tinha compulsão alimentar, era muito complicado, porque assim, eu comecei a comer escondido. Era meio constrangedor, mas durante o dia eu saía com a minha mochila, enchia de comida, comprava muita comida, muita besteira. E à noite, quando minha mãe e meu padrasto estavam dormindo, eu comia escondido no meu quarto e escondia as coisas por lá mesmo. Por conta da depressão, eu não tinha assim muito ânimo para as coisas. Então, em 2017, eu cheguei a trancar a faculdade e sair de um estágio muito bom que eu tava. Me afastei dos meus amigos, me afastei da minha família e as coisas foram piorando de uma forma que eu simplesmente perdi o controle. Eu não vou falar aqui como eu melhorei dessa questão psicológica, né, desses problemas que eu tive. Eu vou focar aqui no que eu fiz para emagrecer. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só sobre isso posteriormente. Na verdade, eu vou gravar de qualquer jeito, porque são perguntas que eu recebo com muita frequência. Quando eu percebi que eu tinha que emagrecer porque a coisa estava muito complicada para mim, por conta do problema que eu desenvolvi no meu sistema digestivo, o que acontecia? Eu comia tanto, mas tanto. Gente, eu tô falando de comer um bolo inteiro e não se sentir preenchida. Tô falando de comer uma panela de arroz inteira e não se sentir saciada. Depois de muitas crises de dor, eu fui percebendo que o meu intestino ele não estava mais funcionando apropriadamente. Ele vivia solto. Chegou assim um tempo que eu cogitei usar a fralda geriátrica, porque estava assim realmente sem controle. Tudo que eu comia ou saía por cima ou por baixo do jeitinho que eu mastigava. O meu sistema digestivo não estava mais funcionando. Procurei médicos, fiz exames, mas nunca deu nada. A gente nunca encontrou o que eu tinha. Então, se você não tem um diagnóstico, você também não tem um tratamento efetivo. E aí eu fiquei... Para vocês terem noção, eu cheguei no nível de desnutrir. Meu cabelo caiu, que ficavam uns buracos assim na cabeça. Os meus dentes de trás, eles perderam a resistência. A minha pele, quando eu me coçava, ela sangrava. Eu fiquei mais de 100 dias sem menstruar porque o meu corpo não tinha nutrientes. Porque quando a gente fala de desnutrição, a gente pensa logo nas crianças magrinhas, que não se alimentam bem, mas na verdade não é bem assim. A desnutrição é você ter um déficit muito grande de vários nutrientes no seu organismo. E foi isso que aconteceu comigo. Só que eu também não podia suplementar, porque meu organismo não digeria a suplementação. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tinha dinheiro para fazer o tratamento. Eu não tinha dinheiro para continuar pagando exames e minha mãe estava muito preocupada comigo, a minha família no geral estava muito preocupada comigo, até que eu sentei e pensei, eu realmente, verdadeiramente, quero continuar vivendo? Porque assim, a depressão, ela muda muito a nossa forma de ver e encarar as diversas situações da nossa vida. Então, eu não conseguia ser positiva, eu não conseguia ter força de vontade, eu não conseguia desenvolver disciplina em nada. Só que eu sentia muitas dores, meu intestino doía demais, eu não tinha rotina de sono, eu dormia 3, 4 horas por noite, a cada 24 horas. Mas até que, de tanto sentir dor, de tanto surtar sozinha, de tanto achar que minha vida nunca mudaria, que eu ia ser pra sempre infeliz, eu resolvi dar um basta nessa situação e sentei. E falei, cara, quer saber? Eu quero viver e eu vou viver. Não importa o que aconteça, eu vou pagar o preço por essa minha escolha. E é isso que eu acho interessante. Porque muitas das vezes, eu sempre falo isso no Instagram, inclusive, a gente deseja as coisas, mas a gente não quer pagar o preço por elas. E eu me dispus a pagar o preço pela minha decisão. E qual era essa decisão? De continuar viva e ser feliz um dia, porque eu não era uma pessoa feliz. Então, o que eu fiz? Eu percebi que não adiantava começar a dieta, porque no final de 2017 eu tentei umas 5 dietas diferentes, não resultava porque meu sistema digestivo estava todo bagunçado. Quando foi em janeiro de 2018, eu tive uma crise de dor muito, muito forte por causa de refrigerante. Então, da noite pro dia, eu resolvi cortar o refrigerante. Olha, não tenho controle, eu ainda sou compulsiva e eu não sei lidar com isso sozinha ainda. Mas eu vou continuar estudando e por hora eu vou cortar só o refrigerante. Então, de janeiro a março, eu não fiz nenhuma dieta, inclusive eu tinha várias compulsões ainda, mas só por ter cortado o refrigerante, eu diminuí 8 quilos na balança. Aí eu tive uma ideia, assim, eu quero muito comer toda hora e eu percebi que nem tudo era compulsão. Às vezes vinha vontade compulsiva, porque realmente você não tem controle, mas às vezes era só vontade de comer. Então o que eu comecei a fazer? Eu troquei.
Minha mãe fazia muito bolo, muita torta. Aí o que a gente começou a fazer? A pegar frutas da estação mesmo, sabe? O pé de manga do vizinho, melancia, banana. Teve vezes que eu comia tipo uma melancia inteira, sozinha, em 20 minutos. Teve um dia que, sem exagero, eu comi 40 mangas daquelas grandonas, sozinha. E eu fui seguindo isso até junho, mais ou menos. Eu melhorei do intestino? Obviamente que não. Mas o que eu percebi? Como eu não estava mais comendo aquele horror de açúcar, de farinha refinada e massas em geral, eu consegui diminuir um pouquinho mais o peso, mas nada muito significante. E aquele vício horripilante que eu tinha diminuiu. E eu simplesmente fiz uma troca. Eu continuava comendo em grande quantidade, mas o que eu comia eram frutas e às vezes verduras. E isso, de certa forma, ajudou. Quando chegou em junho, eu percebi que meu sistema digestivo estava um pouco melhor, só que como eu ainda comia numa quantidade muito grande, a minha digestão ainda estava prejudicada. Eu comecei a estudar sobre o assunto e eu decidi que, para evitar a compulsão, eu teria horário fixo para fazer as minhas refeições. Só que eu cheguei no nível que o que eu tava comendo parou assim completamente de digerir. Era muito difícil. Foi uma situação assim que, por eu não ter tido ajuda médica, eu sinceramente não sei como é que eu saí dessa situação viva. Mas aconteceu. O que eu fazia? Isso começou em junho de 2018, né? Vamos se atentar às datas. Eu comia de 2 em 2 horas, 1 a 2 colherzinhas de alguma coisa. Eu fiz uma lista de tudo que me fazia mal e uma lista das coisas que eu comia e ainda não me faziam mal. Então eu peguei essas coisas, geralmente era lentilha, arroz não me fazia tão mal assim, frango, frutas, algumas frutas, não eram todas, tinham muitas frutas que me faziam mal, alguns vegetais, fiz a listinha. De 2 em 2 horas eu comia de 1 a 2 colherzinhas. Ai, Lini, por que você fazia isso? Isso não é dieta maluca? Com certeza, gente, eu chorava de fome, chorava. Mas eu queria explicar de alguma forma pro meu corpo que eu estava me reeducando e que eu não ia comer uma quantidade muito grande. E o que aconteceu depois de umas 2 semanas fazendo isso? O meu sistema digestivo foi funcionando, aos poucos a digestão foi voltando, eu comecei a me nutrir novamente, então eu já tinha mais energia, porque tinha dia que eu não tinha energia assim para levantar da cama, devido ao cansaço que eu sentia pela desnutrição. Então, quando foi em setembro de 2018, eu meio que já estava bem melhor nessa parte, muito embora eu não tenha emagrecido quase nada. E aqui a gente já quebra aquele mito ridículo de que a gente tem que comer muito pouco para poder emagrecer. Na verdade, não é assim. Então, assim, qual era meu foco? Eu entendi que para emagrecer, primeiro eu tinha que deixar o meu corpo saudável para daí eu pensar em perder peso. Como meu corpo já estava um pouquinho mais saudável, eu pensei, não, agora eu vou fazer alguma dieta que eu quero emagrecer, eu quero fazer a chave virar na minha vida, eu quero mudar meu corpo. Então eu passei a estudar sobre várias dietas, a low carb, a cetogênica, só que eu tinha muito problema com a ingestão de gordura, mesmo gordura saudável, como a do coco, a do abacate, mesmo sendo a fruta em si, não me fazia bem. Então eu meio que não me adaptei bem a essas dietas. Eu ainda era compulsiva, eu ainda estava lutando contra isso com todas as minhas forças, do jeito que eu estudava, do jeito que dava. Então eu resolvi escolher a estratégia de me alimentar de 3 em 3 horas, porque eu ainda tinha muita dificuldade em saber quando eu estava de fato com fome e quando era só vontade de comer. Então, estabelecendo os horários fixos para eu comer, eu ia comer naquele horário que eu estabeleci para comer e ponto final. Junto com essa prática de horários, eu eliminei algumas coisas que eu fiquei até o final do ano sem consumir, que foi açúcar, arroz, feijão, por causa do intestino não me fazia tão bem. Nesse período o arroz ele não estava digerindo tão bem quanto eu gostaria, certo? Bebida alcoólica eu nunca ingeri, então não era uma questão para mim. Café eu já estava um tempo sem consumir, mas eu resolvi cortar de vez. Tudo que tinha lactose, glúten, massas no geral. E eu acho que só, sabe essa listinha de coisas que a gente sabe que não pode comer na dieta?
durante um período só e mesmo assim continua comendo? Então, eu cortei de setembro até janeiro de 2019, eu não comi absolutamente nada dessas coisas. Eu não me permitia abrir exceção. Eu tinha horário fixo para tudo. Uma das coisas que me ajudou muito foi a regular o meu sono, porque eu percebi que a maior parte dos meus comportamentos compulsivos, do meu descontrole, as crises de choro, de ansiedade, vinham de noite porque eu não conseguia dormir. Então demorou quase um mês para eu conseguir regular o meu sono. Mas depois que eu consegui regular, gente, foi assim um alívio. Seu metabolismo funciona melhor, seu corpo funciona melhor, até a sua autoestima parece que melhora porque você tem mais energia no decorrer do dia. Então eu tinha horário fixo para acordar, para estudar, para trabalhar, para me alimentar, para cozinhar, e eu em hipótese alguma flexionava isso. Então durante todo o ano de 2018, simplesmente comendo de 3 em 3 horas e só cortando todas essas coisas que eu falei para vocês, eu consegui emagrecer cerca de 30 quilos. No lugar do arroz e feijão, eu comia lentilha, grão de bico, eu fazia muito repolho refogado. Eu não podia comer comida temperada, era só basicamente água e sal e algum temperinho natural, muita fruta, muita verdura, pequenos pedaços de carne e era isso, gente. Eu simplesmente usava o bom senso. E eu também não ingeria líquido durante as refeições, porque eu percebi que o que despertava o meu gatilho mental de ter vontade de tomar refrigerante era justamente ingerir líquidos durante as refeições. Então eu simplesmente parei com isso. É tanto que até hoje eu como, aí depois de um tempo que eu como eu vou lá e bebo alguma coisa. Isso se tornou um hábito na minha vida. Quando 2019 chegou, eu tava super feliz, super animada, mas eu ainda estava gordinha, né, gente? Infelizmente, eu ainda não estava no corpo que eu queria, mas naquela altura eu já recebia muitos elogios, eu desenvolvia amor próprio, eu estudei muito sobre isso, eu fazia vários exercícios como tirar minha roupa na frente do espelho, ficar me encarando e ver o meu corpo não com ódio, com raiva, com comparação, mas com amor, com carinho, entendendo que eu tava assim devido às várias escolhas ruins que eu fiz no passado, mas que agora eu fazia escolhas boas, então eu não tinha que odiar o meu corpo. Claro que o amor próprio ele é desenvolvido assim com muito esforço, nada foi da noite pro dia. Então quando eu cheguei em 2019, assim, eu consegui avançar na minha meta, mas eu ainda estava obesa. E somado a isso, eu ainda tinha algumas dores no meu intestino, até eu perceber que essas dores estavam ligadas ao consumo de carne. Então, eu, sem acompanhamento médico, por livre e espontânea vontade, decidi da noite pro dia, isso foi o quê? No dia 2 de fevereiro, a parar, a cortar a carne de vez da minha vida. E eu digo pra vocês que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Por quê? Eu parei de sentir dor. Todas as crisezinhas que eu estava tendo, os desconfortos, parou tudo. Só que com isso eu acabei estagnando no peso. Eu não fiz isso pra emagrecer, eu fiz isso por causa do meu intestino. E realmente eu tive resultados, eu tive uma melhora muito gratificante. Só que essa adaptação, né, tipo, qual vai ser minhas novas fontes de proteína, minhas fontes de ferro, eu sempre tive problema com ferro. Mesmo quando eu consumia carne, quando eu parei e agora eu tenho que estar sempre suplementando e vigiando a minha alimentação para consumir alimentos que tenham muitas fontes de ferro. Então, em 2019, eu dei uma pequena estagnada no peso, mas depois que eu aprendi a me alimentar sem a carne, estudando muito, eu voltei a emagrecer. Nesse período, eu não voltei a consumir lactose e eu era muito rígida no controle do açúcar. Eu comia massa uma vez na vida e outra lá, mas como eu comecei a consumir muita lentilha, muito grão de bico e muitas coisinhas assim que, querendo ou não, elas são mais calóricas, claro que a gente não pode levar só as calorias em conta, né? Tem um conjunto de coisas que a gente tem que observar. Eu acabei estagnando, então, tipo, eu não engordava, mas eu também não emagrecia. Em setembro de 2019, eu sofri um acidente e quebrei a perna. Nesse acidente, eu tive uma alimentação bem rigorosa, até porque a alimentação ajuda a gente a melhorar mais rápido. Só que posteriormente eu engordei 12 quilos estudando para a prova da UAB e ansiosa, porque eu tinha que estudar muito, eu tinha que trabalhar muito, não dava para fazer as minhas refeições e eu meio que perdi o controle de tudo, né, gente? Perdi o controle e eu me permiti viver aquela situação. Eu entendi o seguinte: olha, no momento eu estou focada nisso, então eu não posso focar na minha alimentação e dieta agora. E tá tudo bem, eu não vou ficar me punindo mentalmente por algo que eu simplesmente não tenho controle agora. Se eu vier engordar um pouco, tá tudo bem. Então, quando eu subi na balança e vi que meu peso aumentou muito, eu não me desesperei.
Eu só aceitei e fiquei tranquila. Quando eu me pesei de novo, já em janeiro de 2020, eu percebi que eu tinha emagrecido mais 10 quilos, então no total eu emagreci cerca de 40 quilos, levando em consideração que eu comecei dieta de fato em setembro de 2018, eu estava em janeiro de 2020. Agora a gente tá em agosto, praticamente, eu tô gravando esse vídeo em julho. Eu consegui emagrecer os outros 10 quilos e cheguei nesses menos 50. Eu comecei a me exercitar de verdade ano passado, depois do meu acidente de moto, porque eu quebrei a perna, o músculo atrofia um pouco, então você é obrigada a malhar. E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de disciplina. Devido à pandemia, eu não tô indo malhar, mas eu ainda corro, eu caminho, me exercito em casa. Eu praticamente me exercito todos os dias, me alimentando bem ou me alimentando mal. Porque hoje eu entendo que exercício físico é algo necessário para o nosso corpo se manter bem. Não é uma questão de estar fazendo ou não estar fazendo dieta, isso é algo diferente. Durante o meu início de emagrecimento, até finalzinho do ano passado, eu não me exercitava, eu não tinha força de vontade, eu era sedentária mesmo. E no geral, sempre que eu volto para minha dieta, no geral, eu tenho ficado estacionada, aí eu perco um pouquinho, aí eu estaciono de novo, e pra mim tá ok nesse fluxo, desde que eu continue emagrecendo. Assim, uma das coisas que eu fiz comigo, e eu acho que foi o maior ato assim de compaixão, foi a não focar na quantidade de peso que eu tinha para perder, levando em consideração que até hoje eu não atingi a minha grande meta, que era emagrecer os 70 quilos, certo? Levando em consideração que eu só emagreci 50, né, gente? O que eu fazia? Eu não pensava nos 70. Se eu ficasse paranoica, nossa, eu tenho que emagrecer 70 quilos. Meu Deus, eu nunca vou conseguir. Eu sou uma pessoa compulsiva, eu sou depressiva, eu quero morrer, eu sou inútil. Isso não é pra mim, eu não nasci nisso. Se eu ficasse presa nisso o tempo inteiro, gente, eu não teria emagrecido. Eu foquei em ler livros que me ajudavam a me aceitar, em ler livros que me explicavam o que estava acontecendo na minha mente e a quebrar essa meta grande em micro metinhas, sabe? A cada 3 quilos que eu emagreci, porque infelizmente naquele tempo eu era muito viciada em me pesar, eu me pesava praticamente todos os dias. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque é muito chato. Toda vez que eu via que eu tinha emagrecido esses 3 quilos, eu me recompensava, não com comida, mas sabe, eu escrevia coisas legais pra mim, eu pegava um tempo pra mim, eu comprava alguma coisa que eu tava afim, esse tipo de coisa. E eu fui me amando durante todo o processo, eu curti o processo. Quando eu obtinha um resultado maior, eu comemorava. Quando eu via que eu não estava me esforçando o suficiente, eu também aceitava. Eu realmente fui muito carinhosa comigo. Porque assim, eu não sei se vocês já pararam pra perceber, a gente tem uma tendência muito grande a se criticar, a usar palavras duras e difíceis com nós mesmos por coisas que às vezes a gente nem tem controle. Claro que a alimentação a gente tem controle, a gente pode controlar. Porque assim, gente, se dieta fosse só sobre comida, não existiriam tantas pessoas com sobrepeso assim. Eu acho que o meu emagrecimento, assim, de verdade, foi mais sobre eu me aceitar e aprender a controlar a minha mente, os meus pensamentos, do que a dieta em si. Porque qual é a dieta ideal, Lili? O que eu posso fazer para emagrecer? Cara, a dieta ideal é a dieta que funciona para você. E é isso, entende? Cada um tem uma estratégia, você tem que entender que em cada etapa do seu emagrecimento você vai ter que adotar uma estratégia diferente, algo novo, e é isso. Mas se a sua mente não está alinhada com as suas metas, você dificilmente mesmo vai conseguir sair de onde você está agora. Então, minha florzinha, se você está vivendo isso agora, você está querendo emagrecer, ou está querendo mudar algo na sua vida, sei lá, às vezes você está obesa, às vezes é só 5 quilos, a melhor dica que eu posso dar para você é: cultive bons pensamentos sobre você mesmo. Não se puna por coisas que fazem parte da vida, que é você falhar, que é você errar, que é você fracassar em alguns momentos. A gente aprende mais nos momentos difíceis, a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Eu vivi um extremo horrível da obesidade. Eu tô aqui compartilhando com vocês um breve resumo da minha história, mas eu chorei, eu sofri muito, gente. Foi muito difícil pra mim. Se você tá passando por isso, não se sinta sozinha. Eu vou continuar compartilhando a minha história com vocês. Eu ainda tô aprendendo sobre gravar, eu ainda tô aprendendo sobre como organizar as coisas no Instagram. Mas eu quero passar pra vocês tudo que eu aprendi nessa trajetória da forma mais sincera e franca possível.
Porque assim, se eu conseguir, gente, qualquer um consegue. Eu sou a pessoa assim mais procrastinadora que eu já conheci, mais desmotivada. Eu me desanimo muito fácil com as coisas e mesmo assim eu consegui chegar aqui. Eu espero de coração que esse vídeo possa ser uma injeção de ânimo para você, que você possa se motivar de alguma forma. Peço que você se inscreva no canal, dá like, deixe um comentário se você quer saber alguma coisa em específico, deixe aí a sua dúvida que eu vou responder todo mundo. Ainda estou aprendendo, mas nós vamos ter 2 vídeos por semana. Me segue no Insta também, e eu acho que é isso. Eu nunca me imaginei dizendo essas coisas, mas é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.